Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 17. Meus irmãos, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós iniciamos neste mês de junho de 2023. Além desta mensagem que nós estamos pregando hoje, os irmãos podem acompanhar as mensagens anteriores e também outras séries, tanto no nosso canal no YouTube, como também através dos aplicativos de podcast. Então, se os irmãos tiverem interesse, desejo, podem também, além de ouvir, compartilhar a mensagem do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 10 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de podermos cultuar o Teu nome nesta noite. Ó Deus, obrigado porque podemos, nesta primeira parte, expressar os nossos sentimentos e a nossa adoração, o nosso louvor. Agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Faz com que este momento seja edificante, transformador para as nossas vidas. Traz também, por meio da Tua palavra, consolação aos corações feridos. Te peço, Deus, a Tua bênção sobre nós, a sabedoria do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, neste momento, Paulo começa a abordar, de fato, os problemas da igreja de Corinto. Nós vimos na semana retrasada, na primeira mensagem, o apóstolo fazendo uma saudação à igreja nos 3 primeiros versos. E na semana passada nós vimos as ações de graças que Paulo deu pela vida dos irmãos da igreja de Corinto. Agora, Paulo vai começar, portanto, a abordar as dificuldades que a igreja estava enfrentando e que trazia sérios problemas para a vida do povo de Deus na cidade de Corinto. Gostaria de lembrar aos irmãos, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele foi o plantador da igreja, passou cerca de 1 ano e meio em Corinto, plantando, consolidando o trabalho, mas depois Paulo precisou sair e ir para outras regiões. Esta igreja foi plantada na segunda viagem missionária de Paulo, ali quando ele estava com Silas. Se os irmãos lembram, a primeira viagem foi Paulo e Barnabé para a região da Ásia Menor, a segunda viagem, Paulo e Silas para a região da Macedônia e da Acaia. Corinto era uma das principais cidades da região da Acaia, que hoje nós chamamos de Europa, né? O que era naquele tempo conhecido como Macedônia e Acaia. A cidade de Corinto era uma cidade muito difícil, era uma cidade que tinha muita imoralidade, uma cidade que tinha muito paganismo, mas também era uma cidade onde havia muita influência da filosofia grega. E os gregos eram especialistas, né, na retórica e nas
nas reflexões, né, nos pensamentos. Neste tempo aqui, vários grandes filósofos já eram famosos, né, até alguns no período anterior à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, portanto, aquela região ali era uma região que prezava muito pela questão da sabedoria, do conhecimento. Paulo esteve entre eles, plantou a igreja de Corinto, a igreja se fundamentou, se firmou, mas alguns anos depois, Paulo tomou ciência de que a igreja estava tomando alguns rumos perigosos e que haviam sérios problemas dentro dela, problemas que eram comuns entre os cidadãos da cidade de Corinto, também estavam acontecendo dentro da igreja. E alguns deles, nós precisamos ser bem honestos, aconteciam até de forma mais forte na vida da igreja, ao ponto de Paulo dizer que nem entre os infiéis tais coisas aconteciam. Então, Paulo precisou ser muito duro quando escreveu para esta igreja, tanto que na sua segunda carta, né, a segunda carta aos Coríntios, Paulo precisou explicar para eles o motivo pelo qual ele estava sendo tão duro ao escrever tais palavras. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo não estava escrevendo algo que veio da sua mente, assim, nada extraordinário. Paulo ficou recebendo relatórios, alguns acreditam que por Sóstenes, mas aqui no texto, né, a evidência interna do texto de Corinto nos diz que alguns da casa de Cloe, nós não sabemos quem é esta irmã Cloe, ela é mencionada apenas aqui, nem sabemos se ela era viva, né, mas os da casa dela, né, alguns da casa dela, possivelmente uma das casas em que os coríntios se reuniam, né, alguém que tinha alguma condição boa, tinha uma boa casa, recebia os irmãos, acolhia-os. E alguém da casa de Cloe foi informar ao apóstolo Paulo as dificuldades que a igreja havia enfrentado. Algumas coisas aqui nos chamam a atenção, né? Porque Paulo não fica sabendo sobre essas dificuldades a partir da liderança da igreja. O que demonstra aqui que o problema de Corinto não estava apenas na sua membresia, a liderança também estava falhando. Nós vemos isso no capítulo 5, quando Paulo pergunta se não tinha ninguém que pudesse julgar aquele caso do rapaz, né, que precisou ser expulso da igreja. Isso evidencia, de alguma forma, que a liderança da igreja estava também envolvida nos problemas que a igreja estava enfrentando, possivelmente, talvez até entre estes problemas, o problema de divisão, de dissensão, de facção no meio da igreja do Senhor. Bem, a causa, irmãos, da unidade da igreja, da união, da comunhão da igreja, ela é muito cara a nós cristãos protestantes. Diferente do que nos acusam às vezes os romanistas, né? Porque por conta da reforma protestante, uma nova igreja foi implantada, às vezes nós somos acusados por eles, quando eles dizem assim, olha, está vendo, vocês protestantes saíram do romanismo e agora existem centenas de denominações, a igreja ficou dividida. Bem, essa é uma acusação que pesa contra nós, mas há algumas explicações e circunstâncias que podem nos deixar mais tranquilos quanto a isso. Primeiro, a lembrar que nem mesmo a igreja de Roma é uma igreja una. Eles já tiveram várias divisões, né? Logo no final do primeiro século, já tiveram a divisão entre a igreja de Roma e a igreja ortodoxa, né? Ficou a igreja ocidental e a igreja oriental. E há inúmeras outras divisões, inclusive no Brasil, da igreja de Roma. Então, nós não somos os únicos que temos as questões das divisões. Fora que a igreja de Roma, embora tenha um arcabouço de uma igreja una, a verdade é que por dentro ela é extremamente fatiada. Quem conhece um pouco da igreja de Roma sabe bem o que eu estou falando. Há grupos conservadores, há grupos mais progressistas, além das várias ordens que há dentro da igreja e que não se conciliam entre si. Nem mesmo o papado, né, nem o papa é unânime dentro da igreja de Roma. Mas trazendo um pouco para nós protestantes, né, falar das nossas divisões,
elas nunca foram tratadas de forma confortável por nós. Por exemplo, o próprio Calvino, João Calvino, não gostava do termo que era dado aos seus seguidores calvinistas, né? Ele não gostava que eles fossem levados para esse termo. Mas a própria igreja, quando foi crescendo após a Reforma Protestante, ela foi tomando sua forma natural. Na Alemanha, acompanhou-se fortemente o luteranismo. Na Escócia, o presbiterianismo. Na Suíça e na Holanda, a igreja ficou mais conhecida como Igreja Reformada. E hoje nós temos dezenas de denominações. É claro que nós gostaríamos que a igreja fosse mais una, né? Mas quando nós não conseguimos ser concordes naquilo que é fundamental, de fato é impossível permanecer juntos. A própria Igreja Presbiteriana do Brasil sofreu várias divisões aqui em solo brasileiro. Algumas outras denominações foram fundadas, às vezes se misturam questões doutrinárias com questões de poder, enfim. As divisões são, de fato, um calo na vida da Igreja do Senhor, historicamente. Agora, falando um pouco da Igreja de Corinto, propriamente dita, a Igreja de Corinto, ela possivelmente sofria a influência da cidade de Corinto, que tinha o hábito, o costume de ouvir grandes filósofos, grandes pregadores, grandes retóricos, por assim dizer. A retórica era a ciência da fala, tem a ver com a eloquência, a forma como alguém se expressa, tal. Paulo vai até abordar um pouco sobre isso mais na frente, sobre o cuidado com estas coisas. Mas é uma arte que era muito trabalhada pelos gregos, e eles se reuniam nos locais, em especial na cidade de Atenas, né, para ouvir ali no Areópago os filósofos falarem, se expressarem. O próprio apóstolo Paulo foi num desses locais, né, em Atenas, e pregou e chamou a atenção de muitos com a sua mensagem. Pois bem, irmãos, eu queria que você, olhando para o texto, nós vamos caminhando e explicando e depois fazendo algumas aplicações da palavra de Deus. Observe o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. E eu queria chamar a sua atenção, embora o nosso texto hoje seja de 10 a 17, para o verso 9. Porque o verso 9, ele faz um link entre as duas partes. O apóstolo Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, irmãos, esse é um link que nós não podemos perder, tá? Quando geralmente nós vamos ler ou estudar as Escrituras, nós ficamos muito focados nas divisões que são sugeridas pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então, aqui nós olhamos para o texto 1 aos Coríntios, nós vemos prefácio e saudação, aí depois vemos ações de graças, aí depois vemos exortação à unidade. E aí nós tratamos os textos separadamente. Porém, eles têm uma interligação, e a palavra-chave aqui que faz esse intermédio é a comunhão. Paulo está lembrando a igreja de Corinto, no texto que nós lemos anteriormente, né, no domingo passado, que tudo o que eles haviam recebido, os dons, as bênçãos, era fruto da graça de Deus sobre a vida deles. Graça é favor imerecido. Ou seja, Paulo lembra a esses irmãos que todas as virtudes, todas as qualidades espirituais que eles tinham, conhecimento do Senhor, tudo aquilo era fruto da graça de Deus. E essa graça de Deus, ela se manifesta exatamente na nossa desgraça. Nós não somos capazes de conhecer a graça sem antes conhecermos a desgraça, a ausência da graça. E essa ausência da graça nos tornava inimigos de Deus. E agora, por causa da graça de Deus, em Jesus Cristo,
Nós que éramos inimigos de Deus, fomos feitos amigos de Deus. Nós que estávamos em atrito com Deus, fomos trazidos à paz. Nós que estávamos distantes, fomos reaproximados. Nós que estávamos em briga, fomos reconciliados. Então é a partir daqui, da graça do Evangelho na vida dos irmãos de Corinto, que Paulo vai abordar o próximo assunto. E qual é a base, irmãos? A base é a seguinte, em resumo. Vocês estavam em inimizade com Deus. E Deus decidiu ser amigo de vocês. Da mesma forma, vocês devem ser amigos, vocês devem ser irmãos, vocês devem viver em comunhão uns com os outros. Se Jesus, que é santo, que não tinha paridade nenhuma com vocês, pelo contrário, ele é muito mais elevado do que nós, ele se sujeita a estar em comunhão conosco, porque nós que somos pecadores, não vamos estar em comunhão uns com os outros. Se nós que não somos melhores que ninguém, não podemos estar e lutar para viver em comunhão uns com os outros. Ou seja, irmãos, o Evangelho naturalmente nos ensina a amarmos o nosso irmão, a amarmos o nosso próximo. Porque nós entendemos o tamanho da graça que recebemos e precisamos ser graciosos uns para com os outros. Nós descobrimos à luz do Evangelho o tamanho da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por que nós vamos reter misericórdia para com o nosso próximo? Em outras palavras, eu e você estávamos desgraçadamente afastados de Deus. E Ele decidiu se aproximar de nós. Por que nós não vamos nos aproximar uns dos outros? Se somos todos pecadores, se somos todos falhos, se somos todos incapazes de sermos perfeitos. Essa é a base. Por isso que vem logo no verso 10, um rogo de Paulo. Sempre que você vir essa expressão, rogo ou rogo-vos, né? É quando Paulo está conclamando com o mais íntimo dos seus sentimentos a igreja a se voltar para esta causa. E logo no primeiro capítulo, Paulo aborda esse assunto com muita coragem, com muita ousadia, dizendo assim: irmãos, vocês foram alcançados pelo Evangelho, vocês não mereciam nada, vocês eram pobres e Deus enriqueceu vocês com o Evangelho. E agora vocês, sendo ricos, não querem viver a vida comum um com o outro. Vocês receberam muita graça de Deus. Essa graça nos faz vivermos em comunhão uns com os outros. Paulo diz: rogo-vos, irmãos. Aqui o termo sempre é interessante, é o sisigo, né? É aquela ideia de irmãos da jornada, irmãos da caminhada. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo invoca o nome de Jesus aqui, é porque o assunto é sério. A comunhão, a unidade da igreja é algo muito valoroso para Deus. Por isso que nós cantamos como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por isso o salmista diz isso. Porque para Deus é muito importante a união do seu povo. Nós não somos salvos no sentido macro. Nós não somos salvos individualmente. Nós somos salvos como um povo. Deus salvou para si um povo, uma nação. Portanto, nós somos todos irmãos. Paulo então clama em nome de Jesus que eles falassem a mesma coisa e que não houvesse entre eles divisões. Antes, que eles fossem inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vamos tentar entender aqui o que Paulo está querendo recomendando, né, exigindo da igreja. Primeiro, que faleis todos a mesma coisa. Não é que Paulo queria que na igreja houvessem papagaios, né? E nem que todo mundo pensasse igual sobre o mesmo assunto.
Paulo sabia que estava lidando com seres individuais e que cada um de nós tem gostos diferentes, culturas diferentes, criações diferentes. Paulo não está exigindo a uniformidade, né, no sentido de que nós deveríamos ser iguaizinhos uns aos outros. Mas que as nossas diferenças não causassem entre nós divisões, que nós não levássemos a ferro e fogo os nossos gostos pessoais, fazendo com que a igreja se divida por coisas irrelevantes, principalmente por causa de pessoas ou celebridades no meio da igreja. Veja, irmãos, a gente vai tocar esse assunto mais na frente, mas eu não poderia deixar de pensar com vocês a respeito disso, porque é a igreja ainda no primeiro século, mas já havia gente que gostava de colocar fulano, beltrano no pedestal. E Paulo já começa a resolver esse assunto de cara com a igreja de Corinto. Paulo diz: antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, ou seja, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. É claro que Paulo está falando aqui sobre as principais coisas da igreja, que eles deveriam pensar unanimemente sobre as principais questões. A ideia de parecer aqui traz aquela noção de quem faz um julgamento, né? Então, talvez aqui pudesse envolver questões doutrinárias ou outras questões também importantes para a vida da igreja. Vejam, irmãos, Paulo, neste primeiro verso, verso 10, exorta em nome de Jesus a igreja a não fazer caso com coisas irrelevantes e pequenas, para que isso não se tornasse pedra de tropeço no meio deles. Que os gostos pessoais, que as vontades particulares não fossem elevadas até mesmo a um nível de doutrina no meio da igreja. De tal forma que a igreja começasse agora a discutir assuntos que não têm pertinência nenhuma. Eu vou citar, por exemplo, alguns assuntos que talvez nos nossos dias possa surgir ainda polêmica, né? Alguns irmãos gostam mais dos hinos tradicionais. Quem gosta dos hinos tradicionais aí, levanta a mão, por favor. Não tenha medo de se manifestar, viu? Bom. Quem gosta dos cânticos ou dos hinos com corais, os coros, dividindo vozes. Quem gosta aí? Quem acha bonito? Eu também gosto, né? Quem gosta dos cânticos congregacionais? Os cânticos, aqueles mais ritmados. Quem gosta dos mais ritmados? Eu gosto pra caramba. E quem gosta daqueles mais calmos, assim, que levam bastante a reflexão? Levanta a mão aí. Tem gente que gosta de tudo, tem gente que gosta de quase tudo, tem gente que só não tem gente que não gosta de nada, né? Vejam, irmãos, nós temos nas Escrituras alguma determinação de como devem ser esses cânticos na igreja? Nós não temos. A base única que nós temos, que entendemos por inferência, e até mesmo com clareza, é que os cânticos deveriam ser cantados por toda a igreja. Ou seja, a ênfase no cântico congregacional. Mas é possível cantar cânticos congregacionais com um coral dividindo vozes, viu? Inclusive fica muito bonito. É uma ótima sugestão também para a nossa igreja. Mas naquela época, irmãos, não havia isso tudo que nós temos hoje. E aí já houve o tempo, né, em que os irmãos mais idosos diziam assim: se botar essa bateria eu saio do culto. Aí os irmãos também diziam assim: olha, se aquele menino da guitarra, eu gosto dele, mas quando ele aperta aquele negócio que está ali no chão... E aí começava a se criar divisões no meio da igreja. Outra forma de divisão que aconteceu muito na igreja presbiteriana em particular, é bom a gente falar da gente, né? Mas lá para o lado de Minas Gerais, né, a primeira esposa do pastor Jeremias Pereira, já falecida, criou o ministério Desperta Débora. As irmãs reuniam para orar pelos filhos, uma bênção, uma bênção. Só que é um ministério interdenominacional, tem entre os batistas, tem irmãos assembleianos, tem irmãos nazarenos, tal. E elas se reúnem para orar, o propósito é só orar.
Aí depois surgiu entre algumas irmãs mais enciumadas e mais denominacionais, assim, né? O projeto Ana, eu não sei nem se tem ainda, que eram irmãs que se reuniam para orar. Aí, às vezes, na igreja tinha o Ana e o Débora. Aí você não sabia se ficava com Ana ou se ficava com Débora. Eu gosto das duas. Eu gosto de Débora, né, a juíza Débora, mas gosto também da irmã Ana, né, mãe de Samuel. Então, você podia ir para as duas. Agora, se as duas se reuniam para orar, por que não se juntavam todas para orar? E aí ficava a disputa. Quem tinha um grupo maior, as Anas ou as Déboras? As duas estavam fazendo a mesma coisa. Era só uma forma de arengar, né? Porque parece que o ser humano só fica satisfeito quando tem arenga. Então, veja, irmãos, às vezes nas coisas espirituais, nós deixamos a carnalidade transparecer. A gente não tem que se dividir por conta disso. Às vezes essas divisões acontecem entre as denominações, né? Você vai se reunir para fazer um evangelismo, todas as igrejas. Aí, a minha igreja não vai, a minha igreja não vai, a igreja tal não vai. É difícil, é muito difícil. Paulo junta os irmãos, escreve a carta e manda entregar dizendo assim: eu peço em nome de Jesus que vocês não deixem coisas pequenas dividirem vocês. Não façam isso. Antes, estejam unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No verso 11, Paulo vai dizer o motivo, né? Ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, como eu já falei, alguém da casa de Cloe, talvez a própria Cloe, bem, mas foram lá levar o assunto ao apóstolo Paulo. Como eu já citei anteriormente, isso talvez deixe transparecer um problema com a liderança da igreja, talvez já estivesse a mesma envolvida nesta divisão. Agora, Paulo vai citar o problema tocando na ferida, que eu acho extraordinário como Paulo trata alguns assuntos. Às vezes, para não ser muito duro, ele dá uma recuada, mas às vezes Paulo vai lá e catuca a mesma ferida. Certamente a inspiração do Espírito era quem o auxiliava nesse sentido, né? O inspirava para escrever. Ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então veja que a divisão da igreja estava em 4 grupos. Você imagina 4 grupos dividindo a igreja: os daqui, os de lá e os de cá. Cada um tinha o seu pregador, o palestrante favorito. Paulo talvez fosse um dos mais queridos. Só que, não sei se os irmãos lembram, na segunda carta, Paulo escrevendo a respeito dele mesmo, né, ele falou, levantando um problema lá, de que os irmãos de Corinto diziam que ele não era bom falando, pregando, que ele era bom só escrevendo. Então, embora Paulo fosse o plantador da igreja, alguns irmãos do fã-clube de Paulo diziam assim: não, Paulo é o melhor de todos, eu sou de Paulo e acabou-se. Estava o primeiro grupo formado. Outros disseram: eu sou de Apolo. Nós não temos tantas informações sobre Apolo, mas uma das principais é que ele era um eloquente pregador. E talvez aqui um bom ouvinte dos pregadores gregos, tal, então talvez o uso da retórica. Bem, Apolo era disparado um pregador assim extremamente eficaz no que fazia. Então havia o grupo que dizia assim: Paulo é até bonzinho, mas só escrevendo. Eu gosto de Apolo, porque Apolo, quando prega, é uma unção, né? Pense num pregador, ele fala, a gente entende, e ele fala e a gente fica assim, sai todo mundo maravilhado, encantado. Então eu sou do grupo de Apolo. Outros diziam: eu de Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, né? E nós não temos nenhuma evidência de que Pedro foi a Corinto. Nós só sabemos que Pedro foi para a região de Jerusalém, possivelmente para alguma região de Roma,
mas Corinto nós não temos nenhuma evidência. Agora, ele era o famoso líder do grupo apostólico de Jerusalém. Não sei porquê, lá em Corinto, muito distante de Jerusalém, tinha um grupo que dizia, eu sou de Pedro. Pronto, esse grupo estava fechado com Pedro. E tinha o quarto grupo, que dizia, eu não sou nem de Paulo, eu não sou nem de Pedro, e eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. E não era aquele cantor Lázaro, eu sou de Jesus, não, viu? Era um grupo mais antigo que Lázaro, né? Mas que dizia assim, eu sou de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que esse era o pior de todos os grupos. Era o mais perigoso. Porque esse dizia assim, nós não seguimos homem nenhum, nós só seguimos a Jesus. Então os homens para nós não importam, desfazendo talvez da liderança, inclusive até do apóstolo Paulo, que foi uma liderança constituída pelo próprio Deus. Então veja, até o grupo que dizia que era do fã-clube de Jesus, estava equivocado. Então você imagina 4 grupos equivocados dentro da mesma igreja, lutando um contra o outro, levantando a bandeira de 3 irmãos, né? 3 líderes mais Jesus. Esses líderes não estavam gostando nem um pouco do que estava acontecendo e esses irmãos estavam ali divididos. Como eu falei para os irmãos, Corinto tinha muita influência da questão da sabedoria e da retórica. Era exatamente como acontecia no mundo, né? Antes dos irmãos serem alcançados pela graça de Deus, eles diziam assim, eu sou de Aristóteles. Outros diziam, eu sou de Sócrates, né? Então havia essa ideia da corrente, né? Que aquele líder, aquele filósofo, aquele palestrante, aquele pregador criava, né? Da mesma forma, até hoje a gente vê, é claro que não no mesmo nível, né? Mas algumas pessoas assim, eu sou os psicólogos, né? Eu sou freudiano, outros eu sou de Jung, né? Aí, entre os teólogos, a gente vê um dizendo, eu sou calvinista, aí o outro diz, eu sou arminiano. E aí eu sou pelagiano, né? Dificilmente alguém diz isso. Aí o outro diz, eu sou agostiniano, né? E aí vai se criando a ideia de grupos e grupos e grupos. Bem, irmãos, às vezes as preferências nossas são inevitáveis. Não há nenhum problema em você preferir ou você gostar de ouvir um determinado pregador, um determinado pastor, um determinado teólogo. O problema é que isso estava causando divisão na vida da igreja. É como se o irmão dissesse assim, se não for fulano pregando, eu não vou para a igreja hoje. Às vezes eu gosto quando acontece assim, os irmãos saem distantes, sabe? Para ir lá na primeira do Recife ouvir Augusto Nicodemos. Aí quando chega lá, é outro pastor que vai pregar. Eu acho bom. Porque para o culto de oração da igreja não vem. Mas para sair de casa, para ir lá para o Recife ouvir Augusto Nicodemos, que eu assisto em casa comendo pipoca, ao vivo, mas sai. Porque às vezes vai atrás do homem, do pregador, e não da palavra. Às vezes a sede, e eu até entendo um pouco na cabeça de alguns irmãos, porque tem alguns irmãos que pensam que a primeira igreja do Recife é a sede, e que o pastor Augusto Nicodemos é o pastor presidente da igreja. Está equivocado nas duas coisas, nós não somos assembleanos. A sede é Fragoso, tá certo? E o pastor presidente é quem o conselho escolher, porque todo ano eu sou determinado pelo conselho, se o presbitério decidir eu voto. Mas não tem sede na igreja presbiteriana. Não tem sede. E nem tem pastor presidente da igreja. O pastor presidente é presidente do Supremo Concílio, quando este está reunido e limitado àquilo que a Constituição lhe manda fazer. Na verdade, ele não é nem um presidente, ele é um moderador da igreja, da reunião do Supremo Concílio, somente isso. Isso é muito bom no nosso sistema, porque tira aquela ideia do cara que manda e desmanda. Não existe isso, e nem deve haver na Igreja de Deus. Essa foi uma ênfase muito forte que Calvino colocou e deixou para nós como herança, e John Knox também. A igreja não ser seguidora de homens, assim como os romanistas fazem com o Papa. Nós não temos papas. Nós seguimos apenas ao Senhor e a liderança que Ele estabelece
para tempos e épocas e que vai mudando de acordo com a vontade do Senhor, que é soberano sobre a vida da igreja. Irmãos, aqui os fãs-clubes estavam montados e era uma tragédia para o corpo da igreja. Fazia com que a igreja começasse a se degladiar. E aqui talvez nos nossos dias a gente possa enfrentar as mesmas dificuldades e precisamos cuidar do nosso coração quanto a isso, para nós não nos tornarmos fãs de nenhum teólogo, de nenhum pregador, ao ponto de fazermos aquela espécie de tietagem e até mesmo de defendermos o indefensável. Porque todos nós, pregadores, pastores, teólogos, somos sujeitos a erros e a falhas. Somos cometedores, às vezes, de coisas que são danosas até para a igreja. E os irmãos precisam estar atentos para não colocarem ninguém num pedestal, num nível de santidade e de inerrância, ao ponto de fecharem os olhos para perceberem que os pregadores são humanos. Vou dar alguns exemplos para os irmãos aqui. Teologicamente, eu sou muito fã de John Stott. Fã no sentido de gostar, né? Mas John Stott pregou sobre a aniquilação da alma. Enquanto a Bíblia fala sobre inferno, ele dizia que quando o homem morre, a sua alma é aniquilada. Para mim, um erro teológico. John Piper, gosto muito de Piper, mas ele é um continuista quanto aos dons, embora reformado. E nós reformados, tradicionalmente, não somos continuistas. O Tim Keller, um excelente escritor, talvez um destaque do nosso tempo, mas o seu livro Justiça Social tem graves erros de influência marxista. Então, não existe ninguém perfeito. Você precisa dar banho no bebê, tirar as impurezas e jogar apenas a água suja fora. Tá? Você não tem que jogar o bebê com a água e a banheira. Então sempre tem coisa para se salvar. Na maioria desses teólogos, são bons teólogos, você salva quase tudo. Mas se ficar água suja, você tem que jogar fora e não fazer uso dela. Ou seja, ninguém, aprendam isso em nome de Jesus, nenhum pastor, teólogo é perfeito. Somos falhos, somos carne, como você. Temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, algumas até maiores que vocês, devido à pressão do ministério. Então, às vezes, as pessoas vão para as igrejas porque gostam do pastor fulano de tal. Cuidado com isso. Cuidado com tietagem. Até porque nós somos hoje e amanhã, Papai do Céu nos leva, a igreja permanece. Então, algumas pessoas já chegaram para mim e dizer assim, Diego, se você sair de Fragoso, a igreja acaba. Só se ela não for de Jesus. Se ela for de Jesus, ela permanece. Ela permanece. Porque a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se ela for de Diego, ela acaba. Mas se ela for de Jesus, ela permanece. Eu creio que os irmãos não foram salvos por mim. Alguns de vocês eu batizei, né? O apóstolo Paulo também citou aqui. Eu não batizei ninguém, depois citou alguns, né? Mas eu não batizei em meu nome, eu batizei em nome de Jesus. Vocês são ovelhas de Jesus. Eu posso passar, como já estou, 15 anos, posso passar mais um ano, posso passar mais 15, mais 30. Eu creio em ministério a longo prazo, né? Longo tempo. Esse é um princípio que eu carrego. Mas também creio que o tempo é o tempo de Deus. Se Ele quiser me levar hoje para a glória, eu estarei extremamente feliz e satisfeito e descansado de que a obra de Deus não cessará aqui em Fragoso e em nenhum outro lugar que eu tenha colocado a minha mão, porque não é obra minha, é obra de Deus. Mas às vezes os homens gostam de puxar a glória para si, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Neste caso, era a igreja que estava inventando essas histórias. Possivelmente Apolo não estava mais lá, Paulo já não estava, como os irmãos sabem, Pedro talvez nunca pisou lá, e quem estava doido para tirar o pé de lá era Jesus. Porque nessa divisão a igreja não pode permanecer. Não pode.
A igreja, um reino dividido não prevalece. Lembra que Jesus falou sobre isso? Vocês lembram também, irmãos, que na oração sacerdotal, Jesus orou por esta causa. A igreja de Corinto vai nascer alguns anos depois, mas Jesus já havia orado sobre isso, dizendo assim: Pai, eu peço que assim como eu e tu somos um, que eles sejam um conosco, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Eu oro para que eles sejam um. Ou seja, a unidade da igreja é tão valiosa, é tão importante, que Jesus intercedeu para que nós permanecêssemos unidos. E aí a igreja se desune por uma causa totalmente absurda. Paulo, então, chegando já pertinho de encerrar, irmãos, Paulo diz assim: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. É claro que esse termo aqui é bem esquisito, né? Porque a ordem de Jesus foi ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é que Paulo estava feliz porque não tinha batizado irmãos ali. O que Paulo está dizendo é: eu não posso me alegrar com o que está acontecendo no meio de vocês. Vocês não foram batizados em meu nome, vocês foram batizados em nome de Jesus. E aqui ele cita Crispo e Gaio, e diz para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. E depois ele vai acrescentando alguns, né? A casa de Estéfanas, nós não temos muitas informações. E Paulo diz: não me lembro se batizei algum outro. Talvez ele tenha batizado até mais pessoas lá em Corinto. Mas o que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: eu não sou digno de ser colocado num pedestal ao ponto de que a igreja se divida por causa de mim. E nem por causa de nenhum outro. Vocês foram unidos pelo Evangelho de Jesus, e o Evangelho é quem nos amarra uns aos outros. Nesse sentido, irmãos, quem não gosta da comunhão dos santos, também não pode gostar do céu. Também não pode gostar da eternidade. Porque é o que nós vamos viver na eternidade, é a comunhão dos santos. Talvez você não tenha lá na eternidade alguns dos seus parentes, infelizmente, mas você vai ter os seus irmãos em Cristo. Inclusive Jesus diz assim, que se alguém deixar pai e mãe, irmãos e irmãs, por causa do Evangelho, essa situação extrema, né, de quando alguém se convertia e a família o desprezava, aí Jesus diz assim: receberá nos céus, né, na eternidade, muito mais pais, mães, irmãos e irmãs. Ou seja, a comunhão dos santos é o motivo, a razão do resgate de Cristo pelas nossas vidas. Ele restaura a nossa comunhão com Deus, ele restaura a nossa comunhão uns com os outros, para vivermos essa comunhão na eternidade. Então, às vezes, tem gente que diz assim: olha, eu gosto do Evangelho, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de ir para a igreja, eu não quero coisa com a igreja. Eu não sei onde é que essa pessoa vai passar a eternidade, porque a igreja vai estar no céu. Quem não é igreja vai estar no inferno. Então, você gosta de Jesus e vai passar a sua eternidade no inferno? A igreja é o local onde os santos vivem e convivem. Aqui é o nosso treinamento para a eternidade. E já é o desfrutar de um pedacinho do céu. Por isso é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem diz assim: eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja, é a mesma coisa de dizer para um marido: eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa. Tem como estar na sua casa? Tem como você chamar para jantar alguém que diz claramente que odeia a sua esposa? Não tem, né? Não dá para ter comunhão, não dá para viver junto. Então o lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é aqui, no meio de nós, vivendo as diferenças, vivendo as dificuldades, os gostos diferentes, os pensamentos diferentes, os jeitos diferentes, porque somos diferentes mesmo, mas fomos lavados pelo mesmo sangue e fomos reconciliados pelo mesmo evangelho da paz. Portanto, a união do povo de Deus está acima de qualquer obstáculo. A verdade é que essa é a famosa desculpa de amarelo, né? Aquela história de que eu não gosto da igreja, porque lá na igreja tem muita gente hipócrita, né? Tem aquela história de sempre há lugar para mais um, né? Sempre há lugar para mais um hipócrita. Eu não gosto da igreja porque lá
eu não gosto da música, eu não gosto. Aí as pessoas vão inventando situações que não têm sentido nenhum. Sentido nenhum. Mas quem realmente foi alcançado pelo Evangelho, sabe o preço que foi pago pela sua vida e pela vida do seu irmão, vai querer viver a realidade da Igreja de Deus e lutar pela unidade da Igreja de Deus. Paulo termina então dizendo assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Veja, irmãos, aqui a ênfase de Paulo volta para o verso 9. O Evangelho é aquilo que nos une. E aqui, da mesma forma que no verso 9, ele faz o link para a próxima sessão, no verso 17, Paulo faz o link para o próximo assunto, dizendo assim: não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Veja, irmãos, aqui só um ponto ainda voltado para a nossa sessão aqui de hoje. Muitos dos filósofos que chamavam a atenção e que dividiam a popularidade entre os gregos no primeiro século e faziam escola, eram reconhecidos pela sua palavra, pela sua eloquência, pela sua retórica, e faziam então essa escola, faziam os seus discípulos. Paulo diz: mas eu não preguei para vocês sabedoria de palavra, eu preguei para vocês o evangelho da cruz. Então Paulo está dizendo, em outras palavras, quando eu preguei, eu não preguei para formar discípulos meus, eu preguei para formar discípulos de Cristo. Vocês são discípulos de Jesus acima de qualquer coisa. Meus irmãos, eu encerro esta mensagem trazendo algumas aplicações aqui. A primeira delas é que nós devemos dar graças a Deus pelo Evangelho que nos reconciliou com Deus, mas que também nos reconcilia uns com os outros. E estando nós reconciliados com Deus, devemos também lutar para estarmos reconciliados uns com os outros. Porque, irmãos, lutar? Na carta aos Efésios, Paulo diz assim: para preservar a unidade. Veja que essa é uma responsabilidade que recai sobre nós. Porque se nós deixarmos a nossa antiga natureza prevalecer, a unidade não vai acontecer. Mas exatamente as nossas diferenças são abafadas ou anuladas ou niveladas pelo Evangelho. Eu posso dizer assim, olha, eu sou muito diferente do irmão fulano. Não, olha, a gente pensa assim, é coisa de sul e norte, de ocidente e oriente. Mas eu amo tanto esse irmão, amo tanto, porque a cruz de Cristo nos uniu, o sangue do Calvário nos reconciliou, e o meu amor por ele é maior do que as nossas diferenças. Vamos pensar, por exemplo, guardadas as devidas proporções, na união do casamento. Você se casou com uma pessoa igual a você? Não, né? E o que é que faz você estar casado há 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30... 40, 50, alguns casais já tem aqui. O que é que faz você permanecer casado até hoje? É o fundamento do casamento, que é o compromisso. Veja, o fundamento é a palavra, da mesma forma que é o evangelho o fundamento da nossa união, e o amor que cobre multidão de pecados. Então o casamento permanece por causa das promessas dos votos, mas e também por causa do amor, que é capaz de fazer com que as coisas menores sejam esquecidas e nós nos unimos. Da mesma forma é a nossa união uns com os outros. Somos diferentes, pessoas diferentes, gostos diferentes, pensamentos diferentes, mas as nossas diferenças não podem causar entre nós o divórcio. Pelo contrário, as nossas diferenças são a manifestação da multiforme graça de Deus. Como Deus é poderoso para salvar gente tão diferente e colocar no mesmo lugar.
Isso não é, irmãos, um empecilho para nós, pelo contrário, isso é uma glória para nós. Isso é para nós uma graça. A verdade é que é a multiforme graça de Deus, alcançando pessoas diferentes, colocando-as no mesmo lugar e fazendo que nós que somos iguais sirvamos e amemos uns aos outros. E aqui, irmãos, não tem patente, aqui não tem quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem tem carro do ano, quem não tem carro do ano, quem tem pós-doutorado e quem é analfabeto. Aqui nós somos todos iguais. Aqui talvez alguém que tenha mais posse lava o banheiro para o irmão que tem menos posse usar. Talvez o irmão que tenha muito recurso sirva o cafezinho para o irmão que tem menos recurso, quando no mundo é o contrário. Quem tem pouco dinheiro é quem serve mais. Na igreja do Senhor é quem tem muito recurso, serve mais ainda. E a igreja do Senhor se torna um ambiente mais glorioso e mais diferenciado do mundo todo. Jesus disse assim, no mundo, vocês lembram quando os discípulos estavam brigando para saber quem ia se assentar à direita e à esquerda, né? Jesus diz assim, no mundo os governantes é que mandam, quem pode. Jesus diz, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o que serve. Seja o que serve. Porque ele mesmo veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior se fez o menor. Pegou os pés de Pedro, dos discípulos, lavou os pés. Aquele era um serviço do servo menor. Jesus pega e opera aquele serviço, dizendo, eu que sou o dono de todas as coisas, eu vou limpar, lavar os pés de vocês. Paulo e Jesus diz, eu fiz isso para vos dar o exemplo. Qual é o exemplo? De que no reino de Deus somos servos uns dos outros para a glória de Deus. Que nós nos amemos, irmãos, que nós lutemos uns pelos outros, que nós não abramos mão da nossa comunhão, porque foi para isso que Cristo nos salvou. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela tua palavra e pelo poder que ela tem de mexer no nosso coração, na nossa mente, nos trazendo a perspectiva correta da tua vontade e do teu querer para as nossas vidas. Obrigado pelo evangelho que nos reconciliou contigo. Obrigado pelo evangelho que nos reconciliou uns com os outros. Ajuda-nos a vivermos essa vida de comunhão na plenitude, Senhor. Que as nossas opiniões e gostos, que os nossos jeitos não sejam, Senhor, empecilho para a nossa comunhão e para o nosso amor. Pelo contrário, que nós olhemos para os irmãos que são diferentes de nós e os amemos ainda mais, pois assim manifesta a glória e a multiforme graça do Senhor. Abençoa-nos, Deus. Durante toda esta semana, te pedimos uma bênção especial sobre a vida de Romildo, que está completando aniversário hoje. Derrama sobre a vida dele da tua graça e do teu poder. Abençoa, Senhor, os enfermos. Te pedimos em especial pelo irmão de Araci, pela recuperação da nossa irmã e missionária Esther, ó Deus, e por todos aqueles que têm sofrido com enfermidades, que o Senhor vá acompanhando cada um dos teus filhos, e que nós possamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e que nós sejamos reconhecidos como teus discípulos, Senhor, pelo amor que temos uns para com os outros. Abençoa teu servo, Diácono Cardoso, dá a ele, Senhor, recuperação plena em nome de Jesus, a sua esposa Maria e a todos os irmãos da nossa igreja que estão passando por enfermidades. Sei também, Senhor, com os missionários espalhados sobre a face da terra, ó Deus, acompanha, guarda, protege os teus filhos e a tua igreja perseguida, Senhor, que tem sofrido em tantos lugares, que a tua boa mão se estenda sobre a vida deles. Te rogamos pelos nossos governantes, Senhor, desde o presidente da República, aos senadores, deputados, aos ministros do STF, ó Senhor, aqueles que foram constituídos de autoridade, que o Senhor esteja guiando a vida deles para que tenhamos vida mansa e tranquila, com todo o respeito, como o Senhor nos manda. Abençoa-nos, Deus,
e todos os confins da terra temerão o teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. 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 Sentemos-nos, irmãos.